Viveu por quase 7 anos recluso em um dos mais sagrados monastérios indianos do mundo, onde aprendeu técnicas milenares de meditação. Suas palavras respeitam e reverenciam a sabedoria das religiões e estudam a essência, buscando a luz além dos reflexos. É autor do livro Anatomia de Deus. Vive na Califórnia, onde dá palestra, mas não tem lar fixo e continua andando pelo mundo por onde for preciso, ensinando a outros a beleza que descobriu na yoga, na meditação e na essência da vida. Aqui ao meu lado, o místico e metafísico Satyanata. Tudo bem, Satyanata? Namastê. Seja bem-vindo a São Tomé das Letras. Muito obrigado. É um local que eu gostaria de vir já há bastante tempo. É uma cidade especial, eu sei disso. Conta pra gente o que é um místico. Um místico é alguém que procura a essência interna das coisas mais do que a aparência externa. Místico é aquilo que vive dentro da gente. É aquela pessoa que primeiro tenta ver as energias e o que está por trás de uma situação, para só depois observar aquilo que é mais externo e mais aparente. Qual a diferença entre viver e existir? As vidas da gente são temporárias. A gente vem aqui, tem uma, tem outra. Mas nós existimos como essência, e como dizem na Índia, nós somos parte de uma essência divina. Como se fôssemos uma fagulha de Deus. Deus é o grande fogo, e nós existimos como uma fagulha que é parte desse Deus que é o todo. E nós temos várias vidas aqui, em outros lugares, na Índia, dessa vez eu nasci no Brasil. Que bom! O mundo exterior é uma ilusão? Dizer que é uma ilusão me parece ser uma simplificação talvez exagerada. O mundo exterior é muito menos real do que o mundo interno. Mas, na verdade, a única coisa que é muito real é aquela vida única que nós chamamos de Deus. Todo o resto vai ser um grau de ilusão. E, claro, a vida interna é muito mais real do que a vida externa. Mas tudo é um pouquinho real. Se você não acredita que o mundo externo tem um pouco de realidade, basta topar o dedão do pé em um lugar que você vai ver que o externo tem uma certa realidade. Com certeza. Como você mesmo disse, né? Você nasceu no Brasil, dessa vez, né? Vive na Califórnia, né? Como que você chegou lá na Índia? Como foi essa passagem para você? Dá para contar um pouquinho da sua experiência? Eu acho que sim. Eu nasci no Brasil, cresci como um menino razoavelmente normal, embora talvez as pessoas fossem discordar de que eu era normal. Mas eu achava que era. E houve uma época, no fim da adolescência, onde nada me dava alegria, sabe, as alegrias parciais, as coisas que deixam todo mundo feliz. O carro novo, os sucessos materiais, os namoros, tudo para mim era bom, mas tão vazio, como se eu comesse algo que não completasse, como se eu comesse algo que não nutrisse. E aí um dia eu tomei coragem, e depois de ler muita metafísica de todas as religiões, e é daí que vem a minha crença de que as religiões são todas fruto de uma mesma luz, que quando encontra cultura ao redor de onde a religião nasceu, se manifesta de maneira diferente. Mas eu queria buscar essa luz, porque eu descobri que é algo que me nutriria. E eu encontrei um monastério lindíssimo, cheio de pessoas brilhantes, de luz nos olhos. E eu falei, é lá que eu vou. Então tomei coragem, tive que deixar tudo para trás. E fui viver lá durante 7 anos. Achei até que talvez vivesse lá o resto da vida. Mas um dia o coração falou, vá viajar pelo mundo, vá talvez até para São Tomé, e leve a beleza que você encontrou. E eu que estou tentando fazer, tomara que dê certo aqui em São Tomé. Sei que estou sendo muito bem recebido. É isso aí, vi que seus olhos brilharam, né? Ao tentar passar para a gente essa sua experiência, né? Vou aproveitar o gancho e perguntar, né? Para as pessoas, né? Normais, entre aspas, assim como nós que estamos aqui hoje, né? Onde você vai fazer a palestra, para quem está assistindo em casa, é muito difícil essa busca dessa paz interior, né? Nessa vida corrida que todo mundo leva hoje em dia, né? Qual a mensagem que você pode deixar para São Tomé das Letras e para quem está assistindo a TV Jata Brasil hoje? A paz é o que resta quando você tira tudo aquilo que é inútil e tudo aquilo que não devia estar na sua vida. Quando a sua vida é a sua luz interna e o conjunto de coisas que você sabe que você deve fazer com amor, a paz vem naturalmente.
é como um quarto bagunçado. É a bagunça que traz essa confusão na nossa mente. Então, simplicidade é a chave para essa paz de espírito. Pelo menos para mim, funcionou. Não sei como vai ser para todo mundo. Boa sorte. Vale a pena tentar. Então, tá bom. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença aqui que está enriquecendo a nossa cidade de São Tomé das Letras, né? Hoje aqui na Casa do Emprego e Renda, amanhã no Bosque dos Beija-Flores. Quem tiver oportunidade pode comparecer lá também, né? Para escutar as palavras do místico Satyanata, né? E quem não está aqui e quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, eu vi que você tem alguns vídeos na internet, né? Tem uma página onde as pessoas possam até estar entrando em contato com você? Existe um site que eu criei para treinar, a escrever em português, estava um pouco destreinado. Então o site é O Nome do Mundo, www.onomedomundo.org. Não é .org.br, é só .org. E tem alguns textos que talvez sejam interessantes. Tem alguns vídeos sobre a base do misticismo que eu aprendi, cores de aura, elementais, devas, energias. Talvez interesse principalmente para pessoas como pessoas mais abertas, como o pessoal de São Tomé. Tá bom, é isso aí. Uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, afinal você está aqui em São Tomé das Letras, né? As pessoas que vêm de fora, os turistas, né? Eles falam muito desse lado místico de São Tomé das Letras, esotérico, que eles vêm aqui e encontram uma energia que eles não sentem em nenhum outro lugar do planeta. Você sentiu alguma coisa relacionada a isso? São Tomé é um local de poder. São Tomé tem uma energia que protege a cidade e os habitantes das energias mais baixas e mais confusas que existem no mundo de lá de fora. Isso é verdade. Mas eu acho que quem mora aqui, que não são os turistas, vão incorporando isso em si mesmos e até deixam de sentir. O que na verdade é uma grande bênção. Porque vocês estão imersos nessa paz, nessa tranquilidade, e vem um povo todo confuso buscar essa beleza que vocês têm. Então tá bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu sou Karen Parada para o São Tomé Notícias. Obrigado. Certo? Obrigado, gente. Tomara que tenha dado certo. Tá bom. Tá bom, obrigado. Posso começar aqui então? Com licença. Acho que eu vou fazer o que falei na Índia, então. Como que eu sentei na mesa? Não pode, é assim que não pode. Está todo pressionado. Boa noite, gente. Bem-vindos. Boa noite. Eu queria começar com um mantra, se vocês não se importarem, se vocês derem permissão. Eu fui treinado em uma tradição indiana e lá nós iniciamos com um mantra que, por serem frases mântricas, tem um certo poder de alterar a vibração do lugar. E esse mantra em específico pede que venha a luz até mim, que venha a luz até vocês, e que nós nos entendamos, cada um na sua luz, e que entre nós haja harmonia, não necessariamente concordância, mas harmonia em si. E o mantra é assim. Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavati Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então que haja paz e luz e harmonia entre nós. Eu estava contando para eles, que gentilmente me entrevistaram, um pouquinho da minha história. E vou contar para vocês só para matar a curiosidade. Aí a gente começa a falar do tema de hoje à noite, que é falar de locais de poder. E estando nós em um, eu acho que vai ser uma conversa bem mais interessante. Então,
Eu nasci aqui no Brasil, como vocês podem ver pela maneira de falar, pelo sotaque. Eu vivi durante 7 anos num monastério indiano bastante tradicional. Na verdade, um dos monastérios indianos mais ortodoxos do mundo. E vivi lá porque buscava dentro de mim coisas que eu não conseguia encontrar aqui no Brasil. E eu sabia, na verdade, ou pelo menos sabia intelectualmente, que para encontrar essas coisas, eram coisas que tinham que ser buscadas dentro de mim, dentro do coração, dentro da sabedoria interna. Mas buscar essas coisas em uma vida confusa, como a vida que a gente vive, principalmente nas cidades grandes, era difícil. Então eu comecei a buscar isso internamente, mas ir para um lugar de paz, buscar essa verdade interna, é muito mais propício. Porque quando você está preso no engarrafamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, dizer para você que você tem uma divindade interna e que basta você silenciar para que você encontre essa divindade interna, a pessoa vai falar, eu entendi, mas como que eu faço isso? Como que eu busco essa paz dentro de mim? Enquanto que se você está próximo da natureza, próximo de um local onde as energias são elevadas, próximo de um local tão belo quanto o lugar onde eu fui parar, é mais fácil você ver a beleza externa, você sentir a energia das plantas, da natureza e do local. E aí, seguir essa energia como quem segue um fio e encontrar essa energia dentro de si mesmo. E aí você vê a harmonia fora e você vê a harmonia dentro. Você vê beleza fora e você vê beleza dentro. E aí você começa a descobrir quem você é. Porque você não é as camadas todas de tristeza e cansaço e estresse que a gente vai acumulando. Isso é como fuligem. Sabe, fuligem de algo que fica ao relento, principalmente em uma cidade poluída, que perde o brilho. Eu andando outro dia pelo aeroporto de São Paulo, vendo tanta gente sem brilho. Não porque a alma deles não tenha luz. A alma é feita de luz, de uma luz muito elevada. Mas essas pessoas tinham camadas e camadas e camadas de fuligem sobre elas. Então, saía menos dessa luz. O que eu fui fazer nesse local, então, é um pouco parecido com o que muitos de vocês vieram fazer em um local como São Tomé. Sair daquela loucura e ir buscar um local onde vocês pudessem entrar em contato com o sagrado e o divino dentro de si mesmos. Encontrar a paz que já existe internamente, mas que é difícil de você pegar e falar, achei você, paz. E aí, cuidar dessa paz como quem pegou um vagalume na mão. Proteger e ver aquela luz brilhar. Era esse meu objetivo. Para isso, eu fui para um dos monastérios mais distantes do mundo, não só mais ortodoxos. Primeiro eu fui para a Índia, e depois eu fui para um monastério que fica na distante ilha de Kauai, no meio do Oceano Pacífico. É um monastério aos pés de um vulcão extinto, com um lago muito bonito. E era um local onde nós, há 22, 21 monges lá, dependendo da época do ano. E nós acordávamos muito cedo, assim, mas eu acordava às 2h30 da manhã durante uma época do ano, depois às 4h30, se eu estava de folga, então eu podia acordar às 4h30. Meditávamos, entrávamos em contato com certas belezas internas, e aí usávamos a beleza que nós tínhamos encontrado dentro de nós para criar coisas bonitas para o mundo. A minha tarefa lá, entre outras, era usar essa energia que eu encontrava para escrever. Eu virei escritor de uma revista que eles publicam lá. Que era uma revista que assim inspirava pessoas ao redor do mundo, uma revista de distribuição internacional. Mas era um local muito bonito. E ao longo desses 7 anos eu fui descobrindo belezas em mim, fui descobrindo segredos esotéricos da Índia, misticismo, metafísica, e aprendendo aqueles ensinamentos tão puros, tão diretamente da cultura indiana, porque eu estava imerso completamente na cultura indiana. Eu comia comida indiana, eu tenho um nome indiano, Satyanada, eu usava roupas de estilo indiano, os indianos vinham nos visitar e a gente cantava coisas em termos indianos. Mas mesmo imerso dentro daquilo, eu conseguia perceber que a essência daquela luz era a mesma essência da verdade que eu tinha encontrado quando eu aprendia cristianismo quando eu era pequeno,
Brasil. Quando eu estudei sufismo, antes de ir para o monastério. Então eu vi as manifestações da luz nas suas várias cores, e no centro existia a fonte delas. E é essa fonte que eu amo, é essa fonte que eu busco. E é ela que eu tento praticar todos os dias da minha vida. Então eu vivi por lá durante 7 anos. Aprendi as técnicas indianas, assim como tinha aprendido antes outras técnicas. E aí, imbuído dessa luz do coração, eu recebi a missão. Sabe quando desce uma intuição muito forte? Quando você entende uma coisa, não pela cabeça. A cabeça é muito tagarela, né? A gente tem umas ideias, aí a cabeça fica, não, faça isso, faça aquilo. Essa pessoa não vai gostar, essa pessoa não vai gostar. Mas a intuição é uma coisa muito mais clara. A intuição é algo que flui. A intuição vem e nos dá um impulso. E junto com o impulso da intuição, ao contrário de uma ideia, se você tem uma ideia, você tem que trabalhar naquilo. Mas com a intuição vem o impulso da energia. Junto com a intuição, e a intuição é sempre, ela é quase fria. Como que a gente diferencia a intuição de ideia? Né? As ideias vêm vindo, e as ideias vêm sempre meio pequenininhas, por partes, e elas são um pouco, às vezes, emocionais. Então, se você tem uma ideia de ir lá e bater em alguém, e vem cheio de raiva isso, não é uma intuição. Mesmo que você tenha que ir lá dar um tapa em alguém, espero que não, aquilo vai vir com uma absoluta frieza. Aí sim é intuição. Vai dizer, vai até lá e dá uma coisa na cabeça dele. Mas com absoluta frieza. Porque a intuição não se envolve. A intuição é clara. E esse envolver, de ter achismos e coisas assim, é da mente, é da emoção. E a intuição vem dos níveis mais elevados do plano mental e da alma. Então a intuição veio, e a intuição quando vem com um impulso de energia. E a intuição veio de que eu devia, depois de ter aprendido tudo que eu aprendi lá, eu devia ter coragem de sair de lá e dividir com as pessoas que fizessem. E é isso que eu tenho feito. Tenho sido, ainda bem, muito bem recebido em vários locais, nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, e agora aqui em São Paulo. Então tem sido essa a minha vida até agora. Ainda viverei muito mais aventuras, mas é aqui que estou. E é assim que eu cheguei até aqui, é assim que eu encontrei vocês. O local onde eu morava chama-se Kauai. É uma ilha muito pequena, vulcânica. Até por ser uma ilha vulcânica, ela tem uma vibração forte. E ela tem o que os polinésios chamam de mana. É a energia da natureza do local. É uma energia que os indianos chamam de prana, um tipo de prana. É uma energia que existe na atmosfera. Uma energia que você sente no local. E na verdade nós vivemos imersos em energias, lidando com energias o tempo todo. É muito comum. Nós vivemos em energias. E lá na ilha de Kauai, eu sentia essa energia do monastério, eu sentia aquela proteção dentro do monastério, e o monastério era um local de muito poder. E uma das coisas que eu aprendi, quando fui treinado, foi identificar e trabalhar com locais de poder, que é o tema da conversa de hoje. Eu prometo que eu não vou deixar muito longo, mas espero que seja interessante. Então, o que é um local de poder? Vocês com certeza já ouviram falar de chakras, que todos nós temos os chakras. Como assim? Nós temos correntes de energia que fluem pelo nosso sistema humano. Existe energia térmica, que é o calor que flui nas veias, nas artérias. Existe energia de movimento, mas existem energias que não são físicas, energias sutis, que fluem pelos meridianos, pelos nadis. E essas energias são como rodovias, são estradas por onde as energias passam, os nadis. Mas existem locais que são como cidades. A diferença de uma cidade e de uma rodovia é que o que está na rodovia está sempre transitando, tem um número pequeno de pessoas lá, de carros. Uma cidade tem um monte de carros. Então há um pouco de energia nos nossos meridianos. E dentro dos meridianos há chakras muito grandes, onde a energia fica passando durante bastante tempo. E eles têm muito mais energia do que as estradas.
As cidades têm muito mais gente do que as estradas. Né? Então os chakras têm muito mais energia do que os meridianos. Esses chakras estão dispostos no corpo humano de uma certa maneira que faz sentido para nós. Só que o planeta Terra também é um ser vivo. Como a gente... Quem é mais sensível sabe, é só você perguntar para alguém que tem mais contato com a natureza. O planeta Terra é um ser vivo muito mais complexo do que os seres humanos. Feito de carne, osso e um monte de sonhos, que somos nós. Então, o planeta Terra tem também lugares onde a energia flui e lugares onde a energia para e se concentra e fica girando e aquilo cria um certo efeito. Esses são locais naturais de poder. Cada um desses locais tem uma função diferente no sistema do metabolismo da Terra. Assim como eu tenho um chakra que processa energias aqui no cardíaco, que é diferente do tipo de energia que é processado nesse chakra aqui, a Terra também tem os seus chakras, por assim dizer, mas não são apenas 7 ou 14, como são os humanos. São muitos e muitos mais. E são locais onde a energia se manifesta de uma forma muito mais evidente. E nós estamos em um deles, há vários, e nós estamos em um deles. O que acontece então num desses? O que acontece no local de poder da Terra? A energia aqui é muito mais intensa do que fora, porque ela vai entrando e ela fica, ela se acumula. É como um lago em oposição a um riacho. A energia flui pelo riacho, a água flui pelo riacho, mas quando chega no lago, aquilo acumula. E é aqui que nós estamos, no local de poder. Isso cria uma redoma ao redor de uma cidade como São Tomé, que faz com que toda a poluição psíquica que exista fora. Por quê? Porque os seres humanos e outras fontes vão gerando pensamentos de baixa vibração. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem 7 bilhões de pessoas gerando pensamentos. Cada pensamento e cada emoção tem uma vibração. Vocês acham que esses pensamentos todos estão bonitinhos? Assim, olhamos os nossos, eu que me esforço tanto para ter pensamentos de qualidade, sei que de vez em quando eu tropeço e tenho pensamentos de baixa vibração. E a humanidade, em geral, nem pensa em espiritualidade. Vocês estão aqui, né, numa sexta-feira à noite, são pessoas de qualidade. Mas, em geral, a humanidade não pensa em buscar algo mais elevado. Então, a média dos pensamentos da humanidade é de muito baixa vibração. Isso sai da gente e vibra no éter. Em uma cidade grande como Nova York, São Paulo, São Francisco, aquilo fica no éter e aquilo começa a criar uma sujeira no plano astral e no psiquismo coletivo das pessoas, que é um desastre. É escuro, é um cataclismo, é muito sujo, é uma poluição muito pior que a poluição que os carros criam. Se a gente soubesse que a nossa mente cria poluições pior que a que os carros criam, e não tem vistoria para ver se está saindo poluição de tipo ruim ou não, né, da gente. Mas o psiquismo coletivo humano gera energia de muita baixa vibração. Em um local de poder, é criada uma redoma que, quando essas energias chegam, elas são processadas de uma maneira diferente. Elas são afastadas, elas são transmutadas. E é possível, então, criar canais entre o local físico aqui, que estamos nós humanos encarnados, e civilizações mais sutis que existem no planeta. Seres que existem em outros níveis de vibração, outro canal. Sabe como na televisão a gente muda o canal? Tem seres em outro canal aqui no planeta Terra. Seres sutis, de outras, digamos, dimensões. E eles não vão querer se conectar com uma atmosfera psíquica tão ruim. Mas em um local de poder, eles podem abrir a porta e olhar a gente. E se conectar conosco. E ajudar alguns de nós em nome de ajudar a humanidade. Porque aqui eles têm um pouco mais de acesso. Existem locais de poder tremendamente poderosos que não são nem conhecidos. É no meio do mato, em rios e locais que ainda bem nenhum ser humano consciente sabe.
para não ir lá poluir. E aquilo faz com que a Terra, que está tão doente, que está até ficando com febre, é o aquecimento planetário, né? A gente está fazendo tão mal para a Terra, nós somos como um vírus, que a Terra está ficando com febre. Então daqui a pouco ela toma um antibiótico. Mas por enquanto a gente está tendo uma chance. Antibiótico não serve para vírus, mas a Terra tem que melhorar. Então, num local como esse, o relacionamento que nós temos com o planeta Terra é diferente. Porque se nas grandes cidades está sendo criada uma poluição psíquica, aqui nós somos protegidos dela. E nós temos contato com energias que fluem de dentro da Terra. Fluem desses seres que estão coligados a nós, que não são de corpo físico, são seres sutis. Que nós devíamos ter um entendimento muito profundo e trabalhar em conjunto com eles. Mas nós não fazemos. Então, nós temos que nos coligar, nós temos que criar amor com o local de poder, com a Mãe Terra, que cria esse local de poder no corpo dela, e com os seres sutis, seres que para alguns de nós são invisíveis, que são mais felizes no local como esse. Você pega um elemental, joga ele em São Paulo, coitado, ele na verdade se corrompe, não é nem que ele fica triste, ele enlouquece. Né? E aí, eles que teriam a tarefa, os devas, né? Esses seres sutis, teriam a tarefa de purificar as energias de baixa vibração, eles se tornam confusos. E nem esse trabalho eles conseguem fazer. Então, vira aquele terror que é uma cidade grande. Num local desse, nós somos protegidos pela redoma que aqui é criada, pela comunicação que nós conseguimos criar com seres mais sutis. Por esse local ser um local de poder da Terra. Então, a responsabilidade que todos nós temos por estarmos aqui é muito grande. Porque a humanidade é toda conectada. E a população de São Tomé é 6 mil pessoas. A população da Terra é 7 bilhões. É bem mais. Mas como a humanidade é conectada, quando nós temos uma atitude correta não é a palavra certa, né? Mas nós temos uma atitude amorosa de gratidão com o planeta Terra, aquilo repercute, porque não é apenas o João ou a Maria tendo uma atitude correta, mas é um ser humano tendo uma atitude boa. Então a Terra recebe como, olha, tem pelo menos um humano que está me tratando com respeito, que está reconhecendo a energia que flui pelo meu corpo, o planeta Terra. Isso tem uma repercussão enorme. Há locais de poder como esse da Terra, que nós temos a responsabilidade de nutrir e cuidar com os nossos bons pensamentos. Porque a poluição de lá de fora nós estamos protegidos. Não vamos criar poluição aqui dentro, né? É como se você criasse fuligem dentro de casa. Não é uma boa ideia. Né? Não é para trazer sujeira para dentro da casa. Mas existe também um local de poder que você pode criar para você mesmo. Por quê? Porque é um princípio da metafísica que aquilo que ocorre em grande escala também ocorre em pequeno. Assim como no alto, também abaixo. Assim como no grande, também no pequeno. E nós, seres humanos, que somos esse conflito entre energias de alma e espírito, energias bem elevadas, e energias mais mundanas e terrenas, nós podemos... Sabe como a Terra tem chakras e nós também? Então, nós podemos criar um local que seja o nosso local de poder. Assim como há uma redoma ao redor de locais de poder da Terra, nós podemos criar uma redominha, pequenininha, no nosso local de poder e nos protegermos do psiquismo externo. Então, para criar esse local de poder, nós temos que... o que é esse local de poder? É um local onde a vibração de lá de dentro é a nossa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conscientizar de que a nossa casa vai ser tão limpa quanto nós formos limpos. Não adianta eu ser alguém que vive na lama e aí eu vou para casa e quero que minha casa esteja limpa. Se a gente cria um local de poder pessoal, do qual nós vamos falar hoje à noite, eu tenho que ser uma pessoa que tenta se manter pura, pelo menos na minha intenção. Porque aí quando eu me recolho nesse meu local de poder, meu local de poder também vai ter pureza, também vai ter potência. Então esse local é um local onde eu me protejo,
E é um local que tem muito de mim. É um local que a emanação é toda minha. E, portanto, eu sou muito mais forte. É um local feito de energia que saiu de mim. Do melhor de mim, espera-se. E aquilo é um local que me dá poder. Portanto, esse local é um local de paz. É uma redoma, gente. É uma redoma de energia. E essa redoma de energia, dentro dela, nós nos protegemos das opiniões dos outros. Nós nos protegemos do que os outros ficam achando que nós temos que fazer. E eles enviam aquelas flechas do pensamento. E aí na redoma se para. Então nós vamos criar esse local de poder. E ele tem que ter uma âncora no plano físico. Esse local existe dentro da gente. Mas ele precisa de uma âncora no plano físico. Para que ele possa se manifestar. Senão tudo que você faz dentro dele não tem como se manifestar aqui fora. Então, talvez vocês tenham na casa de vocês, ou perto de onde vocês moram, um lugar embaixo de uma árvore, um jardim, um local onde vocês possam andar e criar um local de poder de vocês. Mas às vezes não. Às vezes vocês não têm acesso a algo assim no plano físico. Vocês podem pegar, por exemplo, algo que seja espiritual, que seja sagrado para vocês. Pega uma pedra que te evoca aquilo te faz reverenciar a perfeição da natureza. Pega uma mandala, talvez, que você desenrole e depois guarde, porque aquilo fica oculto. Você não vai deixar aquele objeto que é a chave do seu local de poder, você não vai deixar exposto. Então, uma mandala que você possa abrir e fechar, uma pedra que seja especial, alguma coisa para você que seja sagrada. E você está num local talvez como esse, ou no seu quarto, que é um local terreno. E você vai fechar os seus olhos. E a primeira coisa que você vai ver dentro de você vai criar aquilo que você tem fora, a mandala ou a pedra, você cria dentro de você. Você criou um canal, uma âncora. Então aquilo existe fora e dentro. Digamos que é uma mandala que você abre muito bonita. Então aquilo existe dentro e fora. Você criou uma conexão entre as duas. E aí, a partir daquela mandala, você começa a decorar o seu local interno. Você põe uma mesa, se você quiser. Você põe objetos. Você põe flores. E você vai... Essas coisas todas que você vai colocando no seu local de poder, dentro da sua mente, são feitas de pensamento, não são? Mas pensamento é energia. Então você está decorando aquilo com energias suas. Cuidado para decorar com o melhor de você. Aí você vai decorando e você vai criando ao seu redor uma redoma de proteção. E vai alimentando a energia daquela redoma de proteção e vai declarar o que aquela redoma te faz. Essa redoma me protege das energias baixas que me impedem de entrar em contato com o melhor de mim e com a luz da minha alma. Essa redoma me protege dos pensamentos das pessoas que querem que eu faça o que eles acham correto e não o que eu acho correto. Essa redoma me protege de um monte de energias que não concordam com a luz que eu vou trazer para o mundo e que querem me atrapalhar. E cada vez que você afirma isso, você está criando mais poder e mais energia nessa redoma. E esse local que existe dentro de você é o seu local interno de poder, onde você é forte. Você pode acessar sempre que quiser. Mas ele é mais fácil de acessar quando você tem na sua frente o seu objeto, que é a chave do local de poder. Então você põe ali aquele objeto, fecha os olhos, vê o mesmo objeto lá dentro de você. Entra na sua sala, no seu local de poder, cria a redoma, reforça a redoma. E ali dentro, você vai ter paz para pensar, para meditar, para entrar em contato com aquilo que é mais bonito em você, para depois voltar para o mundo fortalecido, renovado, para transformar coisas aqui fora. Essa é a disciplina, essa é a técnica de você ter um local de poder que você sempre leva com você. E se um dia você estiver sem, você precisa entrar nele. Se você estiver sem a chave, não se preocupe. Você pode. Mas é que aquela chave física, ela é um método pelo qual as energias do seu interno emanam para te ajudar a concretizar coisas aqui no plano externo, aqui no plano físico. Então você precisa de uma âncora física.
Mas dentro de você, você vai estar criando esse santuário. E tome cuidado para mantê-lo puro. Porque se você entrar nele para ficar com raiva de alguém, você vai estar sujando o seu próprio quarto, cheio de barro. Se você entrar lá para tentar fazer mal a alguém, você vai ficar arranjando uma encrenca que você vai levar vidas para pagar. Então que aquele seja o seu local de pureza. Se você não consegue tratar as pessoas todas bem, porque pessoas às vezes são tão difíceis, né? Nossa, você tenta tratar alguém bem, a pessoa te trata mal de volta, você já fica bravo. Pelo menos ali dentro é o seu local que você pode amar secretamente. Você pode falar assim para o seu pai: olha, você é um chato, você é muito difícil, mas aqui dentro eu confesso que eu te amo. Amo você. E todo o resto está fora. Toda a nossa confusão está fora. Um dia eu vou conseguir expressar esse amor por você que é um chato, mas eu amo você. Que seja o seu local de amar secretamente. Que seja o seu local de servir secretamente à luz. Que seja o seu local de mandar pensamentos positivos para as pessoas, sem que elas saibam. E aquele sendo o seu local de poder, vai ajudar você a entrar em contato com o que você realmente é. E aquilo vai transformar a sua vida e te dar muito mais paz, porque você vai estar em contato com a sua essência. E é disso que vem paz. Então, assim como a Terra tem locais de poder, nós podemos criar os nossos. E essa é a base do que eu queria contar para vocês hoje à noite. E aí a gente pode conversar, fazer perguntas. Não tem mais tempo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Perguntem, gente. Sobre, você estudou mais religiões, né? Que você falou, foi o sofismo, o cristianismo também, não? Eu estudei aprofundadamente o hinduísmo. Né? Fui editor de uma revista sobre hinduísmo. Estudei cristianismo porque eu estava, eu cresci aqui no Brasil, né? E eu gosto muito de sufismo e taoísmo. Estudei muito pouquinho de xamanismo, preciso estudar mais. Mas é isso. E hoje, por ser o cristianismo uma da massa, né? Que quase todos, né, no mundo, né? Não todos, mas quase a grande maioria segue o cristianismo, né? O que você me diria, quem foi Jesus Cristo? Ele foi uma pessoa que esteve no mundo, né? Tem relatos. Você acha que ele foi uma pessoa iluminada que conseguiu atingir um certo nível de... Pergunta boa. Deixa eu ver o que eu consigo responder. Eu acho que eu tenho que começar dizendo que eu sou muito ignorante. Posso te dizer o que o meu coração vai contar hoje. Mas sabedoria é uma coisa que cresce na gente. E eu sei que há 2 meses atrás eu era mais ignorante do que eu sou hoje. E eu sei que minha resposta hoje vai ser menos iluminada do que minha resposta daqui a um ano. Pelo menos assim espero. Mas o que eu consigo enxergar hoje é que esse princípio indiano que nos diz que Deus mora dentro de cada um de nós faz com que a frase, né, que Jesus disse que eu e Deus somos um, tem até uma coisa engraçada que eles falam na Índia, que Jesus fala, eu e Deus somos um. E aí todo mundo falou, nossa, lá no Oriente Médio. Mas que na Índia, se ele falasse, se você fala, eu descobri que eu e Deus somos um, as pessoas vão olhar para você e falar, que bom que você descobriu. Porque Deus é uno com todo mundo. Deus flui por todos nós. A diferença é que alguém da graduação de Jesus, que talvez seja a alma mais avançada que já encarnou no planeta Terra, tinha a sua parcela divina muito intensa, muito brilhante, muito evidente. Enquanto algumas pessoas têm uma fagulha divina, ela está escondida no fundo, assim, perto do esôfago. Não sei onde a pessoa esconde, mas é difícil até da gente ver. Não se manifesta nas ações, não se manifesta no dia a dia, não se manifesta em compaixão. Mas alguém como Jesus, como um Swami que eu gosto muito, um indiano chamado Swami Vivekananda, ou Ramakrishna, o mestre dele. Alguém como São Francisco de Assis, belíssimo, bem-vindo lá. Alguém belíssimo como São Francisco de Assis. Essas pessoas, assim como nós, têm uma fagulha divina. Mas é a diferença entre alguém que tem um fósforo aceso dentro e alguém que tem um holofote dentro de si. Então, Jesus realmente tinha consciência de que ele e Deus eram. Consciência muito clara.
E eu sei que ele era uma grande alma, apesar de eu não ter certeza dos detalhes, porque, claro, os livros da Bíblia foram escritos entre 80 depois de Cristo e 250 depois de Cristo. Então, há bastante confusão. Imagina uma história, você sabe que uma história que aconteceu há 5 anos já começa a mexer, né? Imagina 80 anos depois, que uma história não fica deturpada. Até então, a transmissão era oral. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas eu sei que para um homem dizer, amai uns aos outros, para um homem dizer a sabedoria do Sermão da Montanha, ele era muito, muito, muito além do que a minha parte da sabedoria. Era um homem realmente iluminado por aquilo que na Índia é chamado de buddhi, que é o intelecto da alma. Existe manas, que é o intelecto humano, e existe buddhi, que é o intelecto da alma. Esse homem era iluminado pelo intelecto da alma do Espírito. Ele era de uma grandeza extraordinária, ele era um emissário de Deus. E Deus está presente em tudo, mas ele é mais evidente em alguns seres. E eu creio que esse Senhor, que a gente chama de Jesus, era um desses. A religião que criaram em nome dele é outra história. Não, isso aí fica claro. Eu sou fã. Mas o Deus que você está nos dizendo, para você, ele é o Deus terreno ou é o Deus do universo? O que eu aprendi é que Deus funciona um pouco como, perdoe-me a grosseria da analogia, mas é como a rede elétrica. Tem um gerador lá longe, não sei, Itaipu, aí chega numa voltagem muito, 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 muito alta, precisa ter subestações que vão transmutar aquela energia para que ela possa chegar até nas nossas lâmpadas. Então há Deus, a consciência mais profunda de Deus, que existe além do universo criado. É o que na Índia é chamado de Parabrahma, ou Parashiva. É algo que é além do criado. É quase que a gente pode dizer que esse Deus não existe, porque ele existe, mas ele está além de tudo que existe. Ele precede a existência. Então é um Deus lá, é o Deus puro. E existe o Deus, a parte de Deus que está toda misturada aqui. Deixa eu usar uma analogia que talvez ajude. Sabe como a minha mão é parte de mim? Minha unha é parte de mim. Mas se eu disser quem é Satyanata, você não vai dizer que é minha mão. Então isso aqui é parte de Deus? É. Mas se eu disser quem é Deus, eu não vou dizer Deus é as pedras desse pilar. São parte dele. Ele está imanente em vocês e nas pedras em mim. Mas Deus é muito mais do que isso e além disso. Então, essa energia vem dessa fonte numa voltagem, por assim dizer, inacreditável, e vai passando por subestações e transformadores que permitam que ela chegue até nós. E a consciência do planeta Terra é um ser, é uma alma, a alma do planeta Terra, por assim dizer, é um ser de altíssima evolução, que pega o Deus do planeta Terra, o Deus local, né, o Senhor do planeta Terra, recebe a vibração, na verdade, da consciência do Sol, transmuta aquilo para que chegue em nós. O Sol recebe de outros seres bem maiores. E outros maiores ainda. E tudo isso a gente pode dizer que é como se fosse o sistema nervoso de Deus. Então não sei se é assim, mas é assim que eu sinto. Foi assim que eu aprendi. Eu, na minha pequena, né, sabedoria, eu tento sentir Deus dentro do coração. Entendeu? Porque eu acho que é a parte onde tudo queima, né? Acho que é o sentimento da gente. Se você conseguiu sentir no coração, você sentiu a natureza, sente Deus, né? Muito bonito. Eu acho que o coração é muito mais confiável do que a mente. Ah, sim. Entender pelo coração é tão mais direto. Sabe, você sente. Aí vem a mente, fala, mas entender pelo coração é muito direto. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês todos. Então, devo falar mais de locais, de energias. Amanhã eu vou falar muito de energias. Ou vocês querem perguntar coisas? Ou conheço você. Elas me deram carona até aqui. Duas perguntas simples. Ou, por exemplo, vou usar o mandar. Aí, todas as vezes que eu pratico minha meditação, eu devo usar o objeto ou não? É quando eu quero entender o Se você quiser meditar dentro do seu local de poder, e aí, claro, você senta para meditar aqui fora, mas quando você fecha os olhos, você se vê lá dentro. É
é mais protegido. Aí sim, você usa a sua mandala. E aí eu posso, conforme a minha situação, por exemplo, pensar. Hoje eu vou entrar no meu local de poder para meditar sobre essa situação que está acontecendo, para ter uma visão melhor sobre ela. Aí amanhã eu posso entrar por outro motivo. Tem que especificar o local de poder só para um, por exemplo, ele só me protege, cada dia eu posso. Não. Seu local de poder, na verdade, quando você o constrói, você dá os comandos para que a proteção sirva para várias coisas. Cada comando que você dá, você imbui de energia. Certo? Você fortalece cada vez mais e você visualiza aquilo como mais intenso, proteção. Depois, quando você volta, você pode reforçar a proteção em um sentido ou outro, mas está construído. E o seu local de poder é como se fosse o seu santuário. Você o cria para que você possa ir para lá, encontrar o silêncio de si mesmo e estar protegido de interferências externas. Você pode ir para lá para ficar sozinha, para chorar alguma coisa, que aquilo se processe mais rápido, para ter uma ideia clara, dizer, eu preciso resolver isso sem braveza, sem interferência, você vai para lá. Então, é um local onde você é muito você. É um local feito do melhor de você. Você está barrando partes suas que são de baixa vibração, porque você construiu aquilo com suas partes de alta vibração. Então, se você fosse um prédio, é como se você tivesse criado aquilo próximo da cobertura. E você se refugia ali para ver a vista e para trabalhar. Respondi? Esse local de poder, os pedidos que a gente faz, ele tem um certo poder ali, né? Você acredita que aquela fé, né? Aquele momento que você tem ali de poder, aquilo que você manda, aquilo que você pede, você acredita que pode ter uma força que vai vir e te alimentar de energia para você conseguir aquilo? Ou aquilo também pode abrir portas e ficar mais fácil para você atingir o objetivo? Alguma coisa assim? As duas opções que você deu são boas. Né? Sim. O que acontece, até onde eu estudei, quando você cria esse local de poder, você cria com uma certa vibração de si mesmo. Espera-se que você crie com uma vibração muito próxima da sua alma. Quer dizer, você criou aquilo com um nível de pureza. Aquele é o local onde você se comunica com sua alma. E sua alma é um núcleo de muita intensidade. Então, quando você faz um pedido lá dentro, você não precisa nem ser atendido pela Virgem Maria, sabe? Por alguma entidade, por algum ser. Você pode ser atendido pela sua própria alma. Sua própria alma tem poder de fazer coisas acontecerem na sua vida. E se ela precisar de ajuda, ela vai buscar reforço para fazer acontecer. Porém, quando você cria esse local de poder, se você traz pedidos que não tem nada a ver com a vibração alta de lá, você está... a alma não vai responder. E você está enfraquecendo um pouco o local. Então, o local ajuda a você alcançar esse poder, sem dúvida. Mas também não é qualquer pedido que vai ser atendido lá. Uhum. A não ser que você crie um local de poder de vibração. Por exemplo, se você criar um local de poder de vibração egoísta, seus pedidos egoístas vão ter mais poder lá. Mas eu aviso que é má ideia, que karma volta. Uhum. Entendeu? Então é melhor você criar um local de poder onde só os seus pedidos mais verdadeiros, mais de progresso espiritual, vão ser potencializados tremendamente, dinamicamente, para que aquilo se manifeste na vida externa. E sim, seus pedidos vão ser muito mais fortes. É uma boa observação que você teve. Você tinha outra pergunta, Cris? Não, Não eram duas? que era, na verdade, numa, se eu sempre fazia meditação, sempre que eu usasse o local de poder, ou sempre que fizesse meditação que eu ia usar, e a outra era se eu tinha que escolher só para proteger sobre estado de energia. Entendi. Então, imagina alguém que tem um local de poder dentro de um local de poder. Que é alguém que faz uma coisa dessa, aqui em São Tomé das Letras, ou em outros locais assim. Existe uma quantidade de mana, existe alguma quantidade de energia disponível no local
disponível, sabe, São Paulo, no Rio. Então, existe energia no Rio? Existe. É energia feita de pensamentos de pessoas, é energia feita de desejos de pessoas, é um horror. Essa energia é muito mais pura. É a diferença entre beber água suja e beber água que saiu da fonte agora. Essa energia daqui saiu da fonte agora. Então a gente pode usar para criar a nossa proteção e para criar. A gente enche o coração dessa energia que a gente sente aqui em São Tomé. Enche o chakra cardíaco dessa energia e usa para criar coisas positivas, para criar coisas na nossa vida. A gente pode. Então nós temos que aproveitar o fato de nós estarmos num local de poder interno, dentro de um local de poder externo, porque isso potencializa ainda mais. E nós vamos casando as energias, essas energias tão puras, tão elementais, que vêm da Terra. Nós deixamos que isso entre na nossa aura, nos purifique. E aí quando a gente entra no nosso interno, nós estamos mais limpos. Porque aquilo que era grosseiro dos nossos pensamentos já foi purificado quando nós, por exemplo, vamos até um local lá fora, lá no meio do mato, tocamos e sentimos a energia da Terra e deixamos que aquilo nos purifique. Porque a Terra é muito generosa. A energia da Terra é muito amorosa, é uma energia maternal. A gente sabe disso. E é uma energia que tem carinho em purificar e proteger os filhos. Então, se você deixa que a energia de amor e de pureza da Terra entre em você e te purifique, ela aceita, ela vem. Você chama, ela vem. Você aceita que os elementais toquem em você, você não precisa vê-los. Eles vêm, purificam você. E aí você fica em maiores condições de entrar no seu santuário, no seu local de poder interno. Agora, essa energia que a gente entra em contato com a terra, com as pedras, com a chuva, com o nascer do sol, é uma energia que vai entrar menos na gente se nós tivermos uma moral muito humana, muito estrita. Essa energia, nós temos que entender que ela entra de uma vibração que não julga, que não acha a gente bom, que não acha a gente ruim, que não acha que é feio porque nós fizemos aquilo e ela viu que a gente fez aquilo, não acha que... Não é um julgamento moral como é o julgamento moral da sociedade. Se você está esperando que venha da Terra uma energia, que seja uma energia maternal, que vai te cuidar bonitinho, né, te dar colo, não é bem assim. É uma energia de amor profundo, mas é um amor elemental. É uma energia de purificação. É uma energia de clareza da aura e clareza mental. É uma energia de limpeza de karmas passados. Mas não é uma energia humana. Então, quanto menos a gente esperar que a Terra se relacione conosco de maneira humana, mais nós vamos poder alcançar esse poder que ela realmente tem. E deixar de sermos tão egóicos, tão centrados no nosso umbigo, que nós achamos que tudo com que a gente se relaciona é humano. A Terra é a Terra. O Sol tem a energia do Sol. E nós humanos somos tão focados em nós mesmos, né? Nós somos tão egoístas, que a gente tenta ver de uma maneira antropomórfica ou focada, sabe? Dizer assim, não, a natureza me ama, que bonitinho. Não é bem assim. É um outro tipo de amor. A Deus me ama, Deus me protege. Deus te ama além de qualquer compreensão. Mas não é esse amor que a gente fica assim no cachorrinho, né? Olha que lindinho. É um outro tipo de amor. Que a gente restringe e cria um gargalo quando a gente tenta falar assim, olha Deus, você me ama, mas só me ama com esse jeitinho, viu? Não me ame do jeito que me purifica. Não me ame do jeito que faz as energias se moverem em mim. Então quando a gente se abre a esse universo que é muito além do ser humano, as energias fluem melhor em nós. E nós nos tornamos mais saudáveis. Porque é assim que nós somos feitos para ser. O ser humano foi feito para ser parte do todo. Não para se fechar em si mesmo e achar que ele é um todo completo. Que tem direitos de maltratar o resto do ambiente, do planeta. Então nós estamos em um local de poder dentro de um chakra da Mãe Terra. E nós podemos interagir muito bonitamente com ela e alcançar isso para nos transformar e para fazer o bem. E era isso que eu precisava dizer aqui hoje.
querem perguntar alguma coisa? Querem conversar? Dá tempo. Eu tinha que fazer a palestra em 1 hora, exatamente 1 hora, mas ninguém. Gente, isso é São Tomé, ninguém precisa sair correndo porque tem trânsito, né? Então, pronto. Chico. Durante o planeta Terra tem locais de poder. Tem. Então, a ideia é que a gente pensar, por exemplo, podem ser locais como São Paulo, outras cidades que a gente sabe que tem tanta violência, tanta, não é tão complicado. Seria então, tipo, tumores nesse organismo, São. nessa terra? São exatamente isso. E muitos deles eram originalmente locais de poder. Muitas das grandes cidades eram locais de poder da terra. E os humanos foram lá porque tinham poder, se sentiam bem. E cada local de poder tem uma energia diferente. A de São Tomé ainda bem propicia que ninguém crie uma metrópole aqui. Mas alguns outros locais eram locais de uma energia que propiciavam. E aí o local continua tendo muita energia. São Paulo tem muito mais energia do que São Tomé. Muito mais. Mas é uma energia humana, principalmente. É uma energia poluída. É uma energia de tumor. Porque a água tem muita. A gente tem muito contato com a espiritualidade pela água. Lá tem 2 rios imensos totalmente poluídos. Que são símbolos das emoções de São Paulo. A água é símbolo das emoções. Se você quer saber como é a emoção do paulistano, você olha o Tietê. Né? Se você quiser saber as emoções do carioca, você olha os emissários que eles jogam no mar. É um símbolo da confusão mental do Brasil, o ar. Né? Então você olha o ar poluído, mas você também olha o que acontece nos aeroportos, o caos de transporte aéreo. Isso tudo, para o místico, ele vai pegando isso como pistas que indicam o que está acontecendo com as energias. É a manifestação física de como as energias se movem. Se o plano mental estivesse claro no Brasil, não tinha esse problema de aeroporto que tem. Né? Se o plano mental de São Paulo fosse limpo, o ar não era sujo. Então, a metáfora conta para nós o que a energia está fazendo. É o sintoma externo que conta da doença interna. Então, você tem toda a razão. É assim mesmo. E cria-se uma vida muito artificial. E as pessoas começam a ter um monte de doenças e um monte de loucuras. Né? Sendo que num local como esse, talvez não tenha o que eles gostam tanto de sair nos lugares à noite que tem grandes, como é que eles falam? Baladas, né? Mas eles vão para tentar buscar uma alegria que eles perderam. E num local como esse você não perde. Então não tem que ir buscar, porque você nunca perdeu. Porque você nunca perdeu essa saúde interna, esse prana gostoso que tem aqui. Né? Essa energia etérica de boa qualidade. Então eu estou feliz de ter falado. Só a última. Não precisa ser. Eles têm que ter paciência, eu estou feliz. Você acredita que a energia que carrega a bateria no corpo, né? Que a gente recebe energia da Terra, né? Em certos lugares ela é mais, ela reabastece o corpo mais, tipo São Tomé, em vista de São Paulo, ou até mesmo a lá. energia etérica de São Tomé, até onde eu sei, ela é muito terra. Se você estiver em um local de poder, que seja um local de poder natural, onde a energia seja muito do elemento ar, por exemplo, vai carregar menos o seu corpo físico, mas vai te dar uma clareza mental muito grande. Então, sim, em qualquer um desses lugares de intensa vibração, intensa energia, intenso humano, nós vamos carregar a bateria muito mais rápido. Mas que parte da gente? Porque nós temos o corpo físico, mas nós temos o corpo mental, o corpo astral. Então, qual corpo vai ser mais beneficiado depende do que é aquele local. Agora, qualquer local de poder vai te trazer uma harmonia e um preenchimento muito gostoso. Sensação de tanque cheio. Uma sensação de plenitude, né? Tanque cheio é bom. Tanque cheio, plenitude. Mas São Tomé é uma coisa muito terrena, muito gostosa. São Tomé é muito terra e ar. Então, tem esses 2 elementos muito evidentes aqui e eles carregam essas coisas de um jeito bastante bom na gente. Então, tem esse poder. Então é isso, gente. Boa sorte. Boa sorte não.
né? Eu vou dizer de outra maneira, desejo o melhor daqueles dentre vocês que quiserem criar o próprio local de poder, trabalhar com isso, e os de vocês que só querem reverenciar o fato de nós estarmos dentro de um, que é muito bonito, e pouquíssimas pessoas na humanidade têm essa dádiva, e a gente tem. Eu tenho hoje por alguns dias, vocês têm talvez por mais tempo. Então, é importante. E a gente sente a necessidade de cuidar desse local de poder. Claro. Porque quando a gente chega de turista, chega, né, de início, aí que sente, né, aquela Perturba, não é? maravilha, aquela coisa assim. Quando a gente chega a primeira vez. Isso, a gente se sente muito bem. E aí depois do tempo você vai percebendo que outras pessoas vêm, se sentem muito bem, mas muitas vêm e trazem um monte de neurose, um monte e deixa. Vem e deixa, né? É uma troca. Mas aí a gente vê que há uma necessidade muito grande da gente que está morando aqui de preservar, de cuidar desse local, tanto pela gente como pelas outras pessoas e pelo próprio local, né? Essa necessidade, porque vai aumentando, Santo Tomé vai crescendo, e eu sinto muito essa necessidade, a gente cuidar. É muito necessário. Sabe, a Mãe Terra tem maneiras de se defender, mas ela é grande. Então ela se defende assim, mandando um terremoto, mandando umas coisas bem grandes. E de certa maneira ela conta conosco, que são humanos de um pouquinho mais de consciência, para fazer com que não seja necessário esses movimentos mais drásticos, né? Para que nós possamos interagir em harmonia. Então, o seu amor por esse local tem um poder transformador e protetor, e eu agradeço de gente tá cuidando disso aqui, protegendo, porque assim eu posso vir de vez em quando com reverência aproveitar, porque é como um jardim que eu sei que alguém está cuidando daquelas flores. Só por isso que eu posso de vez em quando ser rejuvenescido por aquele aroma. Então é uma tarefa, se você sente que é sua, faça com todo amor, toda força, porque é importante. Não é? Bom, meus amigos, obrigado por terem vindo. Bom, amanhã eu vou dar umas aulas lá, nossos projetores, é isso que chama? Que eu não sei onde é, mas eu vou melhorar. Aqui pertinho, um lugar muito bonito. Bonito? Eu acho que tem uma aula às 10, depois outra às 3. Às 10 nós vamos falar sobre energias, às 3 falar sobre meditação. Mas mesmo que vocês não vão, eu estou feliz de vocês terem vindo. E lá é um lugar que teve muito cuidado. Inicialmente, aquele espaço todo era uma região degradada, né? Foram tirando as árvores, o pasto foi degradando, aí né, as pessoas que compraram ali foram cuidando. Então o que tem hoje ali é um produto de muito trabalho, muito cuidado e de uma restauração, assim, Entendo. Então eu estou indo para o lugar certo? Oi? Eu estou indo para o lugar certo? Bom saber. Tem amor ali, né? Amor na interação entre os elementos e a gente. Bom, meus amigos, muito obrigado de verdade por me darem a oportunidade. Eu gosto muito